Lágrimas são uma fraqueza, ecoou a voz do Alfa Kael pela clareira silenciosa. Cada palavra uma pedrada no meu coração. E a alcateia da lua prateada não tem lugar para os fracos. Ele apontou um único dedo, condenando-me, com os olhos frios como a terra invernal. Meu companheiro predestinado, Jackson, estava ao lado dele, com o olhar desviado, o maxilar travado numa linha sombria que não oferecia conforto, nem protesto. Ele estava deixando isso acontecer. Os anciãos da alcateia assentiram em concordância solene, seus rostos como máscaras impassíveis, enquanto a sentença era proferida não com um martelo, mas com o peso esmagador do silêncio coletivo. Eu não era nada. Uma loba sem lobo, uma desgraça, um ômega a ser descartado. A dor da ruptura do vínculo de companheirismo era uma agonia física, um rasgo na minha alma tão profunda que pensei que poderia morrer ali mesmo no chão congelado. Mas o único som que escapou dos meus lábios foi um suspiro sufocado e patético. Espere, antes que a próxima revelação se desdobre. Se este mistério já o cativou, conte-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca reivindicações inesperadas, laços rompidos ou despertares sob a lua, assine e fique por perto. Agora, de volta à cena. Minha túnica fina não era páreo para o vento cortante que soprava das serras do norte. Eles nem sequer me permitiram uma capa. Um pária não merecia conforto. Meus pés, descalços e já dormentes, tropeçavam nas raízes congeladas que cruzavam o chão da floresta. Atrás de mim, o cheiro do meu lar, de fumaça de pinheiro, carne assada e o almíscar familiar da minha mochila estava desaparecendo. Todos os meus instintos gritavam para que eu recuasse, implorasse, rastejasse. Mas eu sabia que seria inútil. A palavra de Kael era lei e o silêncio de Jackson fora seu consentimento. O rompimento de um vínculo de companheirismo era uma ferida invisível, mas que sangrava mesmo assim. Era uma dor oca no centro do meu peito, um vazio constante e nauseante onde a presença dele costumava ser um zumbido cálido. Sabíamos que éramos companheiros desde os 16 anos. Por 2 anos, esse vínculo fora o núcleo secreto e emocionante da minha existência. Era uma promessa de que, mesmo que meu lobo nunca aparecesse, eu ainda teria um lugar, um propósito. Jackson me jurou, seu hálito quente contra meu ouvido sob a lua de verão. Você é meu destino, Elara, lobo ou não. Suas promessas agora eram apenas cinzas ao vento. Meu lobo, a fonte de toda a minha vergonha. As crianças da matilha geralmente tinham seu primeiro turno entre 16 e 18 anos. Eu tinha agora 20 anos e a fera interior que deveria ter sido minha força, minha outra metade, permanecia adormecida. Os curandeiros da matilha chamavam isso de maldição. Os ancianos chamavam de presságio. Kael, que assumira a posição de alfa de seu pai apenas 6 meses antes, chamava isso de uma responsabilidade inaceitável. A força de uma matilha estava em seus números, nas garras e dentes de seus guerreiros. Uma fêmea sem lobo era apenas mais uma boca para alimentar. Incapaz de lutar, incapaz de caçar com eficácia, incapaz de produzir herdeiros fortes e puros-sangues. Meus próprios pais, desaparecidos há anos em uma escaramuça de fronteira, ficariam envergonhados. Ou talvez ficassem com o coração partido. Eu nunca saberia. Um galho estalou atrás de mim. Congelei, meu coração martelando contra as costelas. Provavelmente era apenas um esquilo, mas ali, além das fronteiras protetoras da matilha, cada som era uma ameaça em potencial. Ladrões, lobos expulsos por seus crimes, vagavam por aquelas terras. Eram selvagens, enlouquecidos pela solidão, e viam uma loba solitária e fraca como uma refeição fácil. Forcei minhas pernas a se moverem mais rápido, ignorando as dores agudas das pedras e do gelo contra minha pele. O pânico era um gosto amargo na minha boca. Eu nunca estivera verdadeiramente sozinha na vida. A matilha era tudo. Sem ela, eu era apenas uma garota na floresta, esperando para morrer. O sol começou a se pôr abaixo dos picos irregulares das montanhas, pintando o céu com pinceladas brutais de laranja e roxo.
Com a escuridão, veio um frio mais profundo e intenso. Meu tremor não era mais um tremor, mas um tremor violento e incontrolável. Encolhi-me na base de um enorme carvalho, cujo tronco grosso oferecia um escudo patético contra o vento. Minha visão estava começando a ficar turva nas bordas. Eu conhecia os sinais de congelamento. Meu corpo estava desligando. Talvez fosse melhor assim. Um fim rápido e silencioso era melhor do que ser dilacerado por bandidos. Fechei os olhos, uma única lágrima congelada finalmente traçando um caminho pela minha bochecha. Eu estava tão cansado. Um rosnado baixo me tirou do meu estupor. Não era o rosnado frenético de um ladino. Era um som profundo, controlado e vibrante, com uma autoridade que me fez sentir um medo primitivo percorrer as veias. Meus olhos se abriram de repente. Parado a menos de 3 metros de mim, meio envolto nas sombras que se aprofundavam, estava um lobo. Mas era diferente de qualquer lobo que eu já tivesse visto. Era enorme, com o corpo maior que Kael em sua forma transformada. Seu pelo era da cor da meia-noite, um preto puro e ininterrupto que parecia absorver a luz. E seus olhos brilhavam com um prateado arrepiante e inteligente. Não era um ladino, era um alfa. E pelo cheiro que me chegou, um aroma de terra escura, pinheiros ancestrais e poder bruto, eu sabia exatamente quem era ele. Darius, o alfa da alcateia dos Presas Sombrias, nossos inimigos jurados. O assassino implacável das histórias que nossos antepassados usavam para assustar as crianças. Aquele que pessoalmente havia tirado a vida de uma dúzia de nossos guerreiros, incluindo o irmão mais velho de Jackson. Recuei cambaleando, minhas costas batendo na casca áspera do carvalho. Um gemido escapou de mim. Era isso. Um destino pior do que congelar, pior do que bandidos. Os Presas das Sombras eram conhecidos por sua brutalidade. Eles me pegariam, me torturariam para obter informações e então deixariam meu corpo na fronteira como uma mensagem. Darius deu um passo lento e deliberado para a frente, o movimento fluido e predatório. Ele não rosnou nem mostrou os dentes, apenas me observou, seus olhos prateados parecendo perfurar meu medo, vendo a criatura quebrada e patética que eu era. Então, em uma onda de sombra e músculos, o lobo desapareceu, e o homem tomou seu lugar. Ele era ainda mais intimidador em sua forma humana. Alto e de ombros largos, com o mesmo cabelo preto meia-noite que caía solto em torno de um rosto todo anguloso e com linhas severas. Usava calças e botas simples de couro preto, o peito nu apesar do frio congelante, revelando uma tela de tatuagens escuras e espiraladas. Seus olhos prateados eram igualmente intensos, estreitando-se ligeiramente enquanto me observava. "Lua prateada", disse ele, com a voz grave e rouca, surpreendentemente calma. Ele deu mais um passo e eu me encolhi. "Você está muito longe de casa." Eu não conseguia falar. Minha garganta estava apertada de terror. Tudo o que eu conseguia fazer era balançar a cabeça, um apelo patético e silencioso. Ele se agachou, aproximando-se mais do meu nível, embora isso não tenha diminuído sua presença intimidadora. Seu olhar pousou nos meus pés descalços e azulados, depois voltou para o meu rosto. Um lampejo de algo que não consegui decifrar cruzou seu rosto. Não era pena, era curiosidade. "Eles te expulsaram", afirmou ele. Não era uma pergunta. "Por quê?" Finalmente encontrei minha voz, embora saísse como um sussurro rouco. Eu sou fraca." Os lábios de Darius se curvaram em um sorriso sem humor. "Fraqueza é uma questão de perspectiva. Kael é um tolo. Ele só vê força na força bruta. Ele não tem visão." Ele estendeu a mão. Era grande e calejada, a mão de um assassino. Recuei instintivamente. Ele parou, a mão pairando no ar entre nós. "Eu não vou te machucar." Olhei para ele, com a mente empolvorosa. Por que ele estava falando comigo? Por que ele não tinha simplesmente me matado? Você é o Darius." "Estou", confirmou ele, com uma expressão indecifrável.
E você está invadindo minhas terras. Pela minha lei, eu deveria matá-lo aqui mesmo. A franqueza de suas palavras me fez sentir uma nova onda de medo. Apertei os olhos, me preparando para o fim. Mas ele não chegou. Quando ousei olhar novamente, ele ainda estava lá, me observando com a mesma intensidade enervante. Mas eu não sou Kael, continuou ele suavemente. Não desperdiço recursos. E algo me diz que você não é o que parece. Ele se ergueu em toda a sua altura, uma silhueta imponente contra a última luz do crepúsculo. Levante-se. Era uma ordem, não um pedido. Tentei obedecer, mas minhas pernas estavam dormentes e sem reação. Empurrei o chão congelado com as mãos, mas meus braços tremiam violentamente. Com um grito de frustração, afundei-me contra a árvore. Dário soltou um suspiro exasperado. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele havia diminuído a distância entre nós, se abaixado e me puxado para seus braços. O choque foi tão profundo que todo o medo desapareceu momentaneamente, substituído por pura descrença. Seu corpo era uma fornalha contra minha pele congelada. O calor que irradiava dele era tão intenso que era quase doloroso. Eu era leve em seu abraço. Minha cabeça caiu em seu ombro, minha bochecha pressionando a pele tatuada de seu peito. Seu cheiro era avassalador, pinho, terra e um aroma limpo e masculino que não se comparava à doçura enjoativa dos machos da lua prateada. Era selvagem e indomável. O que você está fazendo? Gaguejei, minha voz abafada contra seu peito. Salvando sua vida, ele rugiu, apertando os braços em volta de mim enquanto começava a andar. Seus passos eram longos e sem esforço, levando-o pela floresta escura como se estivesse dando um passeio casual. Por enquanto. O adendo enigmático deveria ter me aterrorizado, e uma parte de mim ainda gritava em pânico silencioso. Mas o calor do corpo dele penetrava nos meus ossos, afugentando o frio mortal. Meus tremores começaram a diminuir. Pela primeira vez em horas, eu não estava em agonia. A exaustão, mais profunda do que qualquer outra que eu já conhecera, tomou conta de mim. Minhas pálpebras pareciam pesos de chumbo. Eu sabia que deveria lutar, deveria me esforçar, deveria fazer algo diferente de ficar deitada molemente nos braços do maior inimigo da minha matilha. Mas eu não tinha mais nada. Enquanto eu me afundava em um vazio negro e sem sonhos, meu último pensamento coerente foi a batida constante e poderosa do coração de Darius sob meu ouvido. Era o som de uma vida que eu pensava já ter acabado. Acordei com o cheiro de ervas assadas e o toque suave de pelos na minha pele. Por um momento de desorientação, pensei que estava de volta à minha cama, no covil da lua prateada, que a rejeição tinha sido um pesadelo horrível. Mas o cheiro estava errado. Era mais rico, mais terroso. Abri os olhos. Eu estava deitado sobre um catre de peles grossas e escuras em um quarto esculpido em rocha viva. As paredes eram lisas e cinzentas, e a única luz vinha de uma lareira crepitante de pedra do outro lado. O ar estava quente e seco. Eu estava coberto por uma pesada pele negra de lobo que cheirava levemente a seu dono, a Darius. Sentei-me, com a cabeça girando levemente. Minha túnica fina havia sido substituída por uma muito mais grossa, feita de lã macia e escura. Meus pés estavam enfaixados. Mexi os dedos dos pés e senti uma dor surda, mas não a ardência aguda do congelamento. Alguém havia cuidado dos meus ferimentos. Você dormiu por um dia. A voz veio das sombras perto da lareira. Darius entrou na luz, segurando uma tigela de madeira que fumegava com um ensopado perfumado. Ele vestia um gibão de couro, mas este mal escondia os músculos poderosos de seus braços e ombros. Ele se movia com uma graça silenciosa e predatória que fazia todos os nervos do meu corpo se arrepiarem. Ele parou a poucos metros da minha cama, seus olhos prateados me avaliando. Você está com dor? Balancei a cabeça, embora meu corpo inteiro estivesse machucado e frágil. Quem? Onde estou? Você está na minha toca, no coração do território dos presas sombrias, disse ele, em tom pragmático. Estendeu a tigela. Coma. Olhei para o ensopado. Meu estômago roncou, um som traiçoeiro no quarto silencioso. Eu não comia desde a manhã do meu exílio.
mas aceitar comida dele parecia uma rendição, um passo além de uma linha que eu não conseguia enxergar. Ele pareceu ler meus pensamentos. Não está envenenado. Como eu disse, não desperdiço recursos. Um hóspede morto não me serve para nada. Um hóspede? Repeti, a palavra soando absurda. Ou um prisioneiro? Um canto de sua boca se contraiu. A distinção é sua. Por enquanto, você está sob minha proteção. Ninguém nesta toca lhe fará mal sem me responder. Ele empurrou a tigela um pouco mais para perto. Coma, pequena lua, você precisa de força. O estranho carinho me assustou. Luazinha? Ele estava zombando da minha alcateia ou era outra coisa? Hesitante, peguei a tigela. O calor penetrou em minhas mãos frias. O ensopado era rico em pedaços de veado, cenouras selvagens e batatas, temperado com ervas que eu não reconheci. Peguei uma colherada hesitante. O sabor era incrível e o calor se espalhou pelo meu peito, um conforto bem-vindo na estranheza terrorizante da minha situação. Comi rapidamente, incapaz de me conter, intensamente ciente de seus olhos em mim o tempo todo. Ele me observava com uma imobilidade enervante, como um predador observando sua presa, tentando entender sua natureza. Quando terminei, ele pegou a tigela vazia e a colocou de lado. Sentou-se em um banquinho de madeira perto do fogo, as chamas projetando sombras dançantes em seu rosto severo. O silêncio se estendeu entre nós, denso de perguntas não formuladas. Por quê? Perguntei finalmente, com a voz quase num sussurro. Por que você está me ajudando? Tenho meus motivos, disse ele evasivamente. Inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Kel acredita que você é fraca porque não tem lobo. Eu acredito que ele é um tolo míope. Diga-me, Elara, quando eles esperavam que seu lobo aparecesse? Estremeci ao ouvir meu nome em seus lábios. Como ele sabia? Teria ouvido aquele nome sussurrado em batalha, um nome a ser vingado? Ou teria simplesmente perguntado a um de seus batedores? Aos 16 anos, como todo mundo. E quando isso não aconteceu? Os curandeiros disseram que minha linhagem era fraca, que o espírito do lobo havia me ignorado. Recitei a ladainha familiar e dolorosa. Darius balançou a cabeça lentamente, seus olhos prateados brilhando. Eles também são tolos. Seu sangue não é ralo, é velho, ancião. Ele se levantou e caminhou até um baú de madeira rústica no canto da sala. Levantou a tampa pesada e tirou um livro grande, encadernado em couro. Ele o trouxe de volta à luz da lareira e o abriu em uma página marcada com uma tira de pano vermelho. Meus ancestrais guardaram as histórias de todas as matilhas, não apenas da nossa, explicou ele em voz baixa. As histórias oficiais estão cheias de mentiras, reescritas pelos alfas para se adequarem às suas próprias narrativas. A verdade é muito mais complicada. Ele virou o livro para que eu pudesse ver a página. Estava escrito em uma caligrafia elegante e aracnídea, e no centro havia um desenho lindo e intricado. Representava uma mulher com cabelos esvoaçantes, e a seus pés não havia um lobo, mas uma grande raposa prateada espectral com 9 caudas distintas. Existem lendas, disse Darius, com o olhar fixo na imagem, de uma época anterior à Grande Cisão, quando as matilhas não eram divididas apenas pelos parentes lobos. Havia outros metamorfos, outros poderes. A maioria foi caçada até a extinção pelas matilhas de lobos, que temiam o que não podiam controlar. Dizia-se que os parentes raposa eram os mais poderosos. Eles não apenas mudavam de forma, eles podiam tecer ilusões, curar feridas mortais e comandar uma magia ligada diretamente à lua. Olhei para o desenho, uma estranha sensação de familiaridade me percorrendo. Parecia um sonho do qual eu não conseguia me lembrar direito. O que isso tem a ver comigo? As lendas dizem que o poder da raça raposa estava adormecido, transmitido por linhagens que pareciam, para os ignorantes, não ter lobos. Só despertava em quem possuía o sangue ancestral quando se deparava com um momento de desespero absoluto ou um vínculo de lealdade inabalável. Ele ergueu os olhos do livro, seus olhos prateados fixos nos meus.
A última portadora conhecida desse sangue foi uma loba chamada Lyra. Ela foi tomada como companheira por um guerreiro da Lua Prateada 200 anos atrás. Ela foi registrada como não tendo lobos. Teve uma filha que também não tinha lobos. Acreditava-se que sua linhagem havia terminado, descartada como uma linhagem fraca. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. Lyra era sua ancestral, não é, Lara? Minha mente estava girando. As histórias que minha avó costumava me contar, sussurros de uma tataravó que fazia as flores desabrocharem no inverno e cantava para as estrelas dormirem. Nós as descartávamos como contos de fadas. Minha família sempre esteve à margem da matilha, respeitada por nossa história, mas lamentada por nosso sangue fraco. Eu não sei, gaguejei. Não pode ser. Eu não sou nada. Eu sou só... Você só está com medo, Darius completou por mim, com a voz suavizando quase imperceptivelmente. Disseram que você era fraco a vida toda, então você nunca pensou em procurar um tipo diferente de força dentro de si. Ele fechou o livro com um baque suave. Kael lançou uma arma que ele era cego demais para ver. Eu não cometerei o mesmo erro. Um pavor frio tomou conta de mim, congelando-me mais do que o vento invernal. Uma arma? É só isso que eu sou para você? Algo para ser usado contra minha antiga matilha? Ele ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Inicialmente, sim. Encontrar uma fraqueza potencial no meu inimigo e transformá-la em minha própria força é o dever de um alfa. Ele deu um passo para mais perto da minha cama, sua presença dominando o pequeno quarto. Mas eu vi como o vínculo da matilha foi arrancado de você. Senti o eco da sua dor através da fronteira. E vi o desafio em seus olhos, mesmo quando você estava morrendo de frio. Ele estendeu a mão, e desta vez eu não vacilei quando seus dedos gentilmente afastaram uma mecha de cabelo do meu rosto. Seu toque era surpreendentemente suave, enviando uma descarga de calor inesperado através de mim. Há mais em você do que uma arma, Elara. Pretendo descobrir o que é. Nos dias seguintes, vivia em um estado de descrença suspensa. Darius me cedeu o quarto declarando o meu. Ele mesmo me trazia refeições e, embora sua presença fosse sempre intensa, nunca me ameaçou. Pelo contrário, na verdade. Ele me tratava com um respeito estranho, quase formal. Respondeu às minhas perguntas sobre sua matilha, suas leis, suas tradições. Os presas sombrias não eram os selvagens irracionais que os anciões da Lua Prateada descreviam. Eram disciplinados, ferozmente leais ao seu alfa e valorizavam a sobrevivência e a força acima de tudo. Mas a definição de força deles era mais ampla que a de Kael. Incluía astúcia, estratégia e resiliência, não apenas poder bruto. Certa noite, uma jovem loba de pelos ruivos e curiosos olhos verdes trouxe minha refeição em vez de Darius. Ela se apresentou como Lyra, o mesmo nome da minha ancestral. A coincidência foi perturbadora. O alfa me pediu para trazer isso, disse ela, com a voz cautelosa, mas não indelicada. Ele está em conselho com seus betas. Ela pousou a bandeja e demorou-se por um momento. Todo mundo está falando de você. Eu posso imaginar, eu disse secamente. Eles não entendem, confidenciou ela, com a voz baixando para um sussurro. Eles veem um ômega da Lua Prateada e esperam que você seja encoleirado e posto para trabalhar na cozinha. Mas o alfa proibiu qualquer um de tocar em você. Ele diz que você é hóspede dele. Ele nunca trouxe um hóspede aqui antes, principalmente um da sua matilha. Suas palavras confirmaram a estranha realidade da minha situação. Eu era um paradoxo, um inimigo e um hóspede, um prisioneiro com um quarto privativo, um ômega sendo tratado como um nobre. E no centro de tudo estava Darius, um enigma que eu não conseguia nem começar a desvendar. Minhas forças começaram a retornar. Os curandeiros de sua matilha, um velho homem rude chamado Ronan, examinava meus pés diariamente. Ele reclamava dos alfas que arrastavam garotas meio congeladas pela floresta, mas suas mãos eram gentis ao aplicar pomadas e curativos novos. O congelamento tinha sido leve, graças à rápida intervenção de Darius.
Com a minha recuperação física, veio o peso total e esmagador do meu trauma emocional. A dor fantasma do vínculo de companheirismo rompido com Jackson me atacava sem aviso, uma agonia oca que me deixava sem fôlego. À noite, pesadelos atormentavam meu sono. Eu via o rosto condenatório de Kael, ouvia o silêncio da minha matilha e sentia a presença de Jackson congelar. Eu acordava ofegante, com as bochechas molhadas de lágrimas. Certa noite, o pesadelo foi particularmente vívido. Vi Jackson tomando outra companheira, uma loba forte com uma pelagem prateada e orgulhosa. Vi-o sorrir para ela com a mesma ternura que outrora reservara para mim. A dor era tão intensa que gritei durante o sono. Minha porta rangeu ao abrir. A silhueta de Darius surgiu na entrada, atraída pelo som. "Outro pesadelo?" ele perguntou, sua voz um estrondo baixo no escuro. Assenti, puxando o cobertor de pele para mais perto de mim, envergonhada da minha fraqueza. "Desculpe por ter te acordado." Ele entrou no quarto e sentou-se na beira da minha cama. O catre afundou com seu peso. Na penumbra do corredor, seus olhos prateados pareciam brilhar. "É o vínculo", disse ele. "Mesmo quebrado, deixa uma cicatriz. Ela vai desaparecer, mas vai levar tempo." "Como você sabe?" sussurrei. "Eu já fui acasalado uma vez", disse ele, com a voz monótona, desprovida de emoção. "Ela foi morta por uma patrulha da Lua Prateada há 10 anos. O pai de Jackson os liderava." A confissão pairava no ar entre nós, pesada e fria. O ciclo interminável de violência entre nossas matilhas havia tocado a todos. Eu havia perdido meus pais. Ele havia perdido sua companheira. "Sinto muito", eu disse, as palavras parecendo inadequadas. Ele deu de ombros de forma leve, quase imperceptível. "Foi há muito tempo. A dor diminui, mas a lembrança do vínculo permanece." Ele olhou para mim e pela primeira vez vi algo além do alfa implacável. Vi um lampejo de tristeza compartilhada, uma compreensão compartilhada da perda. "Você não pode deixar o fantasma de um garoto que era fraco demais para te defender assombrar sua mente. Ele não era digno da sua lealdade." Suas palavras me atingiram profundamente. A traição de Jackson era a ferida sobre a ferida. Ele tinha sido tudo para mim e escolhera sua ambição, seu lugar na matilha em vez de mim. Ele ficava parado, observando-os me destruir. Darius estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima da minha bochecha com o polegar. O simples gesto foi tão inesperado, tão contrário à imagem assustadora que ele projetava, que me fez prender a respiração. Seu toque se prolongou por um segundo a mais do que o necessário. Sua força não se foi, Elara. "Ela está apenas dormindo. Deixe-a acordar." Ele se levantou e saiu tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando-me sozinha na escuridão. Mas eu não sentia mais frio. Um calor estranho e desconhecido brotava em meu peito. Um calor que não tinha nada a ver com o fogo ou os cobertores de pele. Era despertado por suas palavras, por seu momento inesperado de gentileza. E pela primeira vez desde o meu exílio, senti uma centelha, além de desespero. Senti uma pequena e frágil centelha de esperança. A fronteira era uma linha tensa e invisível traçada através da floresta ancestral. De um lado, o aroma familiar do território da Lua Prateada. Do outro, o aroma sombrio e terroso dos presas das sombras. Jackson estava do seu lado da linha, seu lobo cinza prateado inquieto, andando de um lado para o outro. Kael o havia enviado. A ordem do Alfa fora clara: patrulhem a fronteira. Vejam se os presas das sombras já encontraram o corpo dela. Servirá como um aviso para eles. Mas não foi a ordem de Kael que deixou Jackson nervoso. Foi o vínculo. A coisa quebrada e cortada que deveria ter ficado em silêncio gritava em sua alma. Durante dias após o exílio, ele sentiu um vazio profundo. Disse a si mesmo que era alívio. Alívio do fardo de uma companheira sem lobo, dos olhares de pena da matilha. Mas agora, o vazio fora substituído por um puxão forte e insistente, um membro fantasma que doía com uma intensidade que o estava deixando louco. Estava puxando-o para ali, para aquele lugar, porque ela estava perto,
Ele podia senti-la. Um galho estalou do outro lado da fronteira. Jackson ergueu a cabeça de repente, com os sentidos em alerta máximo. Uma figura emergiu dos densos pinheiros do território dos presas sombrias. Era ela, Elara. Ela parecia diferente. Usava roupas de couro escuras e práticas que se ajustavam perfeitamente à sua estrutura esguia. Seu cabelo estava preso para trás, e seu rosto, embora ainda pálido, havia perdido a expressão vazia e assombrada de que ele se lembrava. Ela parecia mais forte, mais saudável, e não estava sozinha. Emergindo das árvores atrás dela estava Darius. O alfa inimigo se movia com uma confiança silenciosa que fez os pelos do pescoço de Jackson se arrepiarem. Ele colocou a mão no ombro de Elara, um gesto de posse casual que provocou uma onda de ciúmes ardente e violenta no coração de Jackson. "Elara!" ele gritou, sua voz áspera com uma mistura de emoções que ele não conseguia desvendar: raiva, alívio, confusão. Ela o encarou, e sua expressão não era o que ele esperava. Não havia medo nem súplica. Havia apenas uma calma fria e silenciosa. Jackson. "O que você está fazendo com ele?" rosnou Jackson, dando um passo em direção à fronteira, suas garras se revelando instintivamente. "Ele é um monstro! Ele te capturou?" "Ele salvou a minha vida", disse Elara, com a voz firme, "enquanto você assistia ao nosso alfa me expulsar para morrer." A verdade daquelas palavras o atingiu como um golpe físico. Ele se encolheu. Eu não tive escolha, Elara. A palavra de Kael é lei. Foi para o bem da matilha." "O bem da matilha?" interrompeu a voz grave de Darius, transbordando desprezo. "Ou o bem da sua ambição? Kael lhe prometeu a posição de beta se você renunciasse a ela, uma troca conveniente. Sua companheira por um pouco de poder." Jackson o encarou, atordoado. Como ele poderia saber disso? A oferta havia sido feita na privacidade do covil do Alfa. Os olhos de Elara se arregalaram ligeiramente, e ela olhou de Darius para Jackson. O lampejo de dor em seu olhar foi como uma facada no estômago dele. Ela não sabia. "É verdade, Jackson?" ela perguntou, com a voz perigosamente baixa. Ele não conseguia encará-la. Seu silêncio era sua confissão. O vínculo de companheirismo, já rompido, pareceu se desfazer em pó. A tênue atração que ele sentia desapareceu completamente, substituída por um vazio profundo e absoluto. Ele não havia apenas rompido o vínculo, ele havia profanado sua memória. "Ela está sob minha proteção agora", declarou Darius, apertando o ombro de Elara com mais força. Seus olhos prateados brilhavam com um fogo possessivo. "Se você ou qualquer um dos cães de Kael cruzar esta fronteira para machucá-la, considerarei isso um ato de guerra e queimarei sua matilha até o chão." A audácia da afirmação era impressionante. Um alfa de uma matilha reivindicando proteção sobre um homem descartado de outra? Era algo inédito. Era um desafio direto à autoridade de Kael. "Você não pode", gaguejou Jackson. "Ela é lua prateada. Ela não significa nada para você." "Ela é mais do que você merece", disse Darius friamente. Ele voltou sua atenção para Elara, sua expressão se suavizando de uma forma que fez o sangue de Jackson ferver. "Vamos voltar. Está ficando frio." Elara lançou a Jackson um último olhar, um olhar que não continha amor nem ódio, apenas uma imensa e vazia pena. Então, ela se virou e foi embora, permanecendo altiva e orgulhosa ao lado do alfa inimigo, desaparecendo nas sombras de seu território. Jackson ficou sozinho na fronteira, a verdade de sua traição ecoando na floresta silenciosa. Ele havia trocado seu destino por um título, e ao fazê-lo, a entregara ao único lobo que tinha todos os motivos para destruir a todos. A revelação na fronteira se instalou profundamente em mim, uma pedra fria e dura na boca do estômago. Jackson não tinha apenas me abandonado, ele tinha me vendido. Ele tinha trocado minha vida por uma promoção. Os últimos vestígios do meu amor por ele se transformaram em algo amargo e definitivo. A dor fantasmagórica do vínculo havia desaparecido, substituída pela clareza límpida e aguda do desprezo.
Quando retornamos à toca, Darius me levou não ao meu quarto, mas a uma vasta caverna iluminada por tochas nas profundezas da montanha. Servia como campo de treinamento. Os membros da matilha lutavam no centro. Seus movimentos eram um borrão de pelos e garras brilhantes. Outros praticavam com armas, o tilintar do aço nicoando nas paredes de pedra. Todos pararam e nos encararam enquanto entrávamos. Os sussurros nos seguiam como uma onda em um lago. "Por que você me trouxe aqui?" perguntei, incomodado com a atenção repentina. "Porque está na hora de você parar de se ver como uma vítima", disse Darius, com a voz baixa o suficiente para que só eu ouvisse. Ele me levou a um canto mais silencioso da caverna, onde tapeçarias de aparência antiga penduravam nas paredes. Elas não retratavam batalhas, mas constelações, mapas celestes centrados em uma lua prateada. O poder que seu ancestral possuía estava ligado à lua. É uma energia sutil, não uma força física. Você não pode invocá-la como um lobo, você precisa aprender a ouvi-la. Ele ficou atrás de mim, sua presença como uma parede quente e sólida às minhas costas. "Feche os olhos", ordenou. Obedeci, meu coração começou a bater um pouco mais rápido. "Respire", murmurou ele, com a voz perto do meu ouvido. "Esqueça a alcateia da lua prateada, esqueça Jackson, esqueça tudo o que te disseram que você é. Sinta a pedra sob seus pés, sinta o ar na sua pele, alcance mais longe. Sinta a montanha ao nosso redor, sinta as raízes das árvores no fundo da terra. Agora, alcance mais alto, além da pedra, além do céu, alcance a lua." Tentei, mas minha mente era uma confusão caótica de medo e dúvida. "Não consigo, não sinto nada." "Você está tentando forçar", disse ele pacientemente. "Não é uma porta a ser arrombada, é uma corrente que você deve deixar fluir através de você." Suas mãos pousaram em meus ombros, seus polegares pressionando suavemente os músculos tensos. "Não pense, apenas seja." Seu toque era aterrador. O calor de suas mãos me infiltrou, uma influência estabilizadora. Respirei fundo e, desta vez, tentei fazer o que ele disse. Eu me soltei, deixei de lado a dor, a raiva, a vergonha. Eu simplesmente existia no momento, na caverna escura e quente, com a presença sólida do alfa às minhas costas. E então eu senti isso. Era um zumbido fraco, um fio prateado de energia na vasta escuridão da minha mente. Era fresco e silencioso, como o luar na água. Parecia familiar, como uma música da minha infância, meio esquecida. Concentrei-me nela, sem tentar entendê-la, apenas observando. O fio ficou mais forte, mais brilhante. Uma luz suave e prateada começou a florescer atrás das minhas pálpebras. "Ótimo", sussurrou Darius, com uma aprovação na voz que me fez arrepiar. "Agora, abra os olhos." Sim, a caverna parecia a mesma, mas também parecia diferente. Eu podia ver o calor subindo das tochas, sentir as vibrações sutis dos lobos lutando através das solas dos meus pés. Olhei para Darius e vi não apenas o homem, mas uma tênue e sombria aura de poder que o cercava, como um manto de sombras. O que está acontecendo?" "Você está começando a enxergar", disse ele, com um sorriso raro e genuíno nos lábios. Transformou suas feições severas, fazendo-o parecer mais jovem, quase bonito. "Este é o primeiro passo. Ver o mundo não apenas com os olhos, mas com os sentidos, com o espírito." Nosso treinamento continuou diariamente. Darius era um professor paciente e exigente. Ele me ensinou a meditar, a aquietar minha mente e a encontrar aquele fio prateado de poder dentro de mim. Ele me ensinou a extraí-lo, não a manejá-lo, mas a deixá-lo fluir através de mim, aprimorando meus sentidos. O mundo se tornou um lugar mais rico e vibrante. Eu conseguia sentir o cheiro de uma tempestade se aproximando horas antes de ela chegar, ouvir o batimento cardíaco de um rato escondido nas paredes e sentir o estado emocional das pessoas ao meu redor.
Um zumbido vermelho e opaco de raiva de um guerreiro frustrado. Um zumbido amarelo e brilhante de felicidade de 2 filhotes brincando em um canto. Essa nova sensibilidade foi avassaladora no início, um bombardeio constante de informações. Mas Darius me ajudou a aprender a filtrá-las, a me concentrar. Ele também começou a me treinar fisicamente. Ele era implacável, me incentivando a correr mais rápido, a desenvolver minha resistência, a aprender a lutar. Eu era desajeitada no início, mas estava motivada. Cada sessão extenuante era uma forma de me livrar da garota fraca e indefesa que eu havia sido. Eu estava me transformando em alguém nova. Nosso tempo juntos apagou os limites entre nós. Ele era meu alfa, meu professor, mas também estava se tornando meu confidente. Aprendi sobre sua matilha, as dificuldades que enfrentavam com a escassez de recursos e a constante ameaça da agressão de Kyle. Aprendi sobre a perda de sua companheira, a culpa que ele ainda carregava, acreditando que deveria estar lá para protegê-la. E ele, por sua vez, aprendeu sobre mim. Ele me ouviu falar da minha infância solitária, da vergonha constante e silenciosa de não ter um lobo, das promessas vazias que Jackson havia feito. Certa noite, após uma sessão de treinamento particularmente difícil, na qual finalmente consegui desarmá-lo, sentamo-nos perto da lareira em seus aposentos particulares, compartilhando uma refeição. O silêncio tranquilo entre nós era confortável, familiar. "Você aprendeu rápido", disse ele, quebrando o silêncio. "Você tem o espírito de uma guerreira, Elara." "Você me ensinou", eu disse, olhando para as chamas. "Você viu algo em mim que ninguém mais viu. Nem mesmo eu." "Eu vi a verdade", respondeu ele. Estendeu a mão sobre o pequeno espaço entre nós, seus dedos traçando a linha do meu maxilar. A intimidade inesperada do gesto me fez perder o fôlego. "Eu vejo agora sua força, sua resiliência, sua beleza." Olhei para ele, com o coração martelando no peito. Seus olhos prateados estavam carregados de uma emoção que eu não conseguia interpretar mal. Era crua, possessiva e, ainda assim, incrivelmente terna. O ar crepitava com a tensão que vinha crescendo entre nós havia semanas, uma tensão que não tinha nada a ver com treinamento ou política da matilha. Aquilo era algo completamente diferente, algo pessoal, poderoso e aterrorizante. Ele se inclinou, seu olhar pousando nos meus lábios. O mundo pareceu encolher até ficarmos apenas nós dois, a luz da fogueira e a coisa silenciosa que pairava no ar. Eu sabia que deveria me afastar. Ele era meu inimigo, meu captor, o alfa de uma matilha rival. Mas também era meu salvador, meu professor, meu amigo. Era a única pessoa que já tinha me visto como eu realmente era. Meus próprios olhos se fecharam quando seus lábios encontraram os meus. O beijo não foi gentil. Foi feroz, exigente, um choque de poder e paixão que fervilhava sob a superfície havia semanas. Era uma reivindicação. E enquanto eu o abraçava, retribuindo o beijo com um fogo igual e desesperado, eu soube, com uma certeza que me abalou profundamente, que eu também o estava reivindicando. No coração do covil do inimigo, eu finalmente havia encontrado meu lugar. A notícia da minha aliança e do meu relacionamento crescente, como fogo em pólvora, Kael ficou furioso. Um ômega descartado, não apenas sobrevivendo, mas prosperando sob a proteção de seu maior inimigo, era um insulto direto à sua autoridade. Suas patrulhas ao longo da fronteira tornaram-se mais agressivas. Escaramuças irromperam, pequenos, porém violentos confrontos que deixaram guerreiros de ambos os lados feridos. A frágil paz estava se despedaçando. Jackson, agora oficialmente beta de Kael, era um lobo transformado. A notícia do meu beijo com Darius, levada pelo vento e pelos sussurros dos batedores, solidificou sua perda. Sua ambição se transformou em ressentimento amargo. Ele me via não como a garota que ele amara, mas como uma traidora que se entregou voluntariamente ao inimigo. Ele alimentou a fúria de Kael, defendendo um ataque em larga escala para recuperar o que era deles. Certa manhã, Lyra, a loba ruiva, veio ao meu quarto, com o rosto pálido de preocupação. Alpha Darius foi convocado para um conselho de emergência. Uma de nossas patrulhas sofreu uma emboscada.
3 guerreiros estão mortos. Foi Jackson quem liderou o ataque. Um nó frio de pavor se formou no meu estômago. Aquilo era uma escalada. Era um prelúdio para a guerra. Encontrei Darius no arsenal, examinando o fio de uma espada negra de aparência formidável. Seu maxilar estava tenso e sua aura de poder era uma tempestade furiosa de gelo negro. "Está começando, não é?" perguntei baixinho. Ele não desviou o olhar da lâmina. Kael lançou um desafio formal. Ele exige que você seja devolvido a ele. Ele diz que você é propriedade da lua prateada. A palavra propriedade me fez gelar o sangue. "E se você recusar? Ele vai te levar à força", concluiu Darius, finalmente me encarando. Seus olhos prateados estavam sombrios. Ele está reunindo seus guerreiros na fronteira leste. Planeja atacar ao nascer da lua. Quantos ele tem? Mais do que nós. O bando da lua prateada é maior. Somos lutadores mais fortes, mas seremos superados em número de 2 para 1. O medo que eu sentia não era por mim, mas pela matilha que me acolheu. Pelas pessoas que me demonstraram gentileza. Pelo Alfa que me mostrou minha própria força. "Eles estão fazendo isso por minha causa", sussurrei, com a culpa pesando muito. "Se eu voltar?" "Não", ele me interrompeu, com a voz cortante como aço. Embainhou a espada e atravessou a sala para ficar diante de mim, agarrando meus braços. "Você não é propriedade, você é a luna desta matilha, e nós não entregamos a nossa luna." Suas palavras roubaram o ar dos meus pulmões. Luna, a companheira do Alfa. Ele não dissera as palavras, não formalmente, mas esta declaração, diante de uma guerra iminente, era mais vinculante do que qualquer cerimônia. Ele estava me reivindicando, não apenas como companheira, mas como sua igual, sua parceira na liderança. "Não vou deixar que te levem, Elara", disse ele, a voz baixando para um rosnado baixo e feroz. "Juro pela vida dos meus ancestrais." Uma resolução feroz se fortaleceu dentro de mim, eclipsando meu medo. Eu não seria a causa da destruição desta matilha. Eu seria a sua salvação. O poder que minha ancestral tinha, eu disse com a mente a mil. O livro dizia que ela podia tecer ilusões. Os olhos de Darius se aguçaram com a compreensão. "Você acha que consegue usar?" "Preciso tentar", eu disse. "Se eu conseguir criar uma ilusão convincente o suficiente, posso confundi-los, desorientá-los. Podemos usar isso para equilibrar as coisas." Durante o resto do dia, nos preparamos. Darius e eu não treinamos. Meditamos. Lado a lado, no silêncio de seus aposentos, buscamos aquele fio prateado de energia. Ele me mostrou como conectar meu poder ao dele, como deixar sua imensa força atuar como uma âncora e um amplificador para o meu. Foi um processo íntimo e exaustivo. Tive que abrir minha mente para ele completamente, deixando-o ver todos os meus medos e inseguranças. E ele, por sua vez, teve que baixar seus próprios escudos formidáveis, mostrando-me uma vulnerabilidade que eu jamais imaginara. Estávamos entrelaçando nossos espíritos, nos tornando um. Ao pôr do sol, uma trombeta soou nas torres de vigia. As luas prateadas estavam em movimento. Eu e Darius estávamos em um afloramento rochoso com vista para o vale que marcava nossa fronteira. Abaixo, os guerreiros presas sombrias estavam reunidos, uma linha sombria e determinada de pelos pretos e cinzas. Do outro lado do vale, uma força muito maior se reunia, suas peles prateadas brilhando sob a lua crescente. "Eles estão confiantes", observou Darius, com a mão apoiada no punho da espada. "Eles são arrogantes", corrigiu. Respirei fundo e fechei os olhos. Estendi a mão para o fio prateado, mas desta vez não o segurei. Puxei. Inspirei-me no poder da lua, que estava quase cheia e brilhante no céu claro da noite. Inspirei-me na força da montanha sob meus pés, e inspirei-me na presença inabalável e sólida do Alfa ao meu lado. O poder me invadiu, uma torrente de energia fria e prateada. Era mais do que eu jamais havia sentido. Era estimulante e aterrorizante. Abri os olhos e o mundo parecia diferente, brilhando com possibilidades. "O que você vê?"
Darius perguntou, sua voz um murmúrio baixo. Eu vejo os medos deles, sussurrei. Eu conseguia sentir o estado emocional coletivo do exército da Lua Prateada. A raiva deles era uma fina camada de verniz sobre um medo profundo, um medo dos presas das sombras, um medo do seu próprio alfa implacável, um medo do desconhecido. Use-o, ordenou Darius. Concentrei-me naquele medo. Lembrei-me das histórias que nos assustavam quando crianças, contos de feras sombrias que viviam nas profundezas da floresta, de espíritos ancestrais que caçavam lobos solitários. Reuni a energia prateada, moldando-a com a minha vontade, entrelaçando-a com o medo deles. Lá embaixo, no vale, o mundo começou a mudar. As sombras entre as árvores se aprofundaram, fundindo-se em formas monstruosas e mutáveis, com olhos vermelhos brilhantes. O vento começou a sussurrar com uivos fantasmagóricos. O próprio chão parecia se contorcer, com mãos espectrais se erguendo da terra. Os guerreiros da Lua Prateada vacilaram. Seu avanço confiante desacelerou até uma parada confusa. Gritos de alarme e medo se ergueram de suas fileiras. Os rugidos furiosos de Kael pedindo que prosseguissem se perderam no pânico crescente. Agora, disse Darius. Ele desembainhou a espada, o aço negro parecendo absorver o luar. Ele a ergueu bem alto. Para os presas das sombras! Ele soltou um grito de guerra, o rugido estrondoso de um alfa defendendo seu território, e foi respondido por uma centena de seus próprios guerreiros. Eles avançaram, uma onda disciplinada e mortal, de pelos negros, colidindo com as linhas desorientadas e aterrorizadas da Lua Prateada. A batalha foi um caos. Minhas ilusões persistiram, semeando confusão e terror. Lobos atacavam fantasmas, voltavam-se uns contra os outros em pânico e fugiam de horrores que existiam apenas em suas mentes. As presas das sombras, imunes à minha magia, os atravessavam com uma eficiência brutal. Darius era um turbilhão de destruição no centro da batalha, sua espada um borrão de aço negro. Ele lutava com uma graça e uma fúria de tirar o fôlego. Mas minha atenção foi atraída para outra luta. Jackson, em sua poderosa forma de lobo cinza prateado, havia encurralado Lyra contra uma parede de pedra. Ele não era mais o garoto em conflito que eu conhecera. Seus olhos estavam selvagens de ódio. Antes que eu pudesse sequer pensar, eu estava em movimento. Corri pelo caminho rochoso em direção à batalha, com o coração disparado. Eu não tinha lobo, nem garras, mas eu não estava indefeso. Enquanto corria, puxei a energia prateada ao meu redor, tecendo-a como um escudo. Jackson investiu contra Lyra. Quando seus dentes estavam prestes a se fecharem em sua garganta, me joguei na frente dela. Suas mandíbulas se fecharam em meu braço. A dor era ofuscante, uma agonia incandescente que percorreu todo o meu corpo. Mas meu escudo resistiu. Seus dentes não conseguiram romper a pele, mas a força do impacto me jogou no chão. Jackson o encarou, confuso com a mordida ineficaz. Seu momento de hesitação foi tudo o que Darius precisou. Com um rugido de pura fúria, Darius estava lá, puxando Jackson de cima de mim e jogando-o através da clareira. Você não vai tocá-la novamente, Darius rosnou, sua voz humana misturada ao rosnado de seu lobo. Ele ficou em pé sobre mim, me ajudando a me levantar, seu corpo como um escudo protetor entre mim e o resto do mundo. Ele olhou para o meu braço, seus olhos brilhando com um fogo prateado mais intenso do que eu já vira. Ele olhava para Kael, que agora se aproximava, sua enorme forma de lobo alfa irradiando ameaça. Isso acaba agora, Kael, disse Darius, com a voz perigosamente baixa. Kael soltou uma risada zombeteira e lupina. É verdade, você abrigou o nosso vira-lata. Agora vai pagar o preço. Ele investiu, não contra Darius, mas contra mim. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Vi Darius se mover para interceptá-lo. Vi o brilho das garras de Kael e senti um poder irromper de dentro de mim que não tinha nada a ver com ilusões. Era uma força bruta e física, uma explosão contundente de luz prateada que explodiu do meu corpo.
Kael foi jogado para trás, como se tivesse sido atingido por um raio, caindo a 3 metros de distância. Todo o campo de batalha ficou em silêncio. Todos, Lua Prateada e Presa Sômbria, me encararam. O Ômega sem lobo, que acabara de derrotar sozinho um poderoso Alfa. A energia prateada girava ao meu redor, não mais apenas um fio, mas um manto visível e cintilante. E daquela luz, uma forma começou a se formar atrás de mim. Era uma raposa enorme e espectral, com a pelagem da cor do luar líquido, suas 9 caudas balançando como bandeiras em um vento invisível. Era a criatura do livro, o espírito do meu ancestral, meu verdadeiro eu. Eu não era um lobo sem corpo, eu era algo mais. Kael cambaleou e se levantou, com os olhos arregalados, numa mistura de medo e admiração. Olhou para mim, para a raposa espiritual brilhando atrás de mim, e em seguida para sua matilha dizimada e aterrorizada. Sabia que estava derrotado. Com um último rosnado cheio de ódio, virou-se e fugiu, com o resto da matilha correndo atrás dele. O vale estava silencioso, exceto pelos gemidos dos feridos. As ilusões se dissiparam, deixando apenas a floresta iluminada pela lua e os guerreiros vitoriosos da Presa Sômbria. Darius veio até mim, com os olhos cheios de um orgulho feroz que fez meu coração doer. Ele gentilmente pegou meu braço, seu polegar acariciando o local onde Jackson havia me mordido. A raposa espectral atrás de mim acariciou meu ombro, então desapareceu, sua luz recuando para dentro de mim, deixando-me exausto, mas inteiro. Acabou, disse Darius suavemente. Encostei-me nele, absorvendo sua força. Nós vencemos. Não, ele me corrigiu, envolvendo-me com os braços, apertando-me contra o peito. Você venceu. Ele ergueu meu queixo, seus olhos prateados buscando os meus. Você é a maior força que esta matilha já conheceu, Elara, minha Luna. E quando ele me beijou ali, no campo da nossa vitória, cercada pela matilha que agora era minha, eu soube que finalmente estava em casa. A garota fraca e descartada se fora para sempre. Em seu lugar estava uma mulher que havia enfrentado seu passado, abraçado seu poder e reivindicado seu futuro. Meu novo normal estava apenas começando, e era mais brilhante do que qualquer lua que eu já tivesse visto. Os dias que se seguiram foram um borrão de cura e reconstrução. A matilha Shadowfang havia conquistado uma vitória decisiva, mas não sem um custo. Cuidamos de nossos feridos, lamentamos nossos mortos e reforçamos nossas fronteiras. Mas havia uma nova energia na toca, uma sensação de esperança e orgulho que antes estivera ausente. Eles não me viam mais como uma vagabunda da lua prateada, eles me viam como sua Luna, a fonte de sua vitória milagrosa. Darius e eu éramos inseparáveis. Liderávamos a matilha juntos, sua força decisiva perfeitamente complementada pela minha recém-descoberta intuição. Eu conseguia sentir o pulso da matilha, perceber suas necessidades e medos e ajudá-lo a guiá-los com uma sabedoria que parecia antiga e nova ao mesmo tempo. Nosso vínculo se aprofundava a cada dia, uma conexão que ia muito além de um simples acasalamento. Era uma verdadeira parceria, forjada em fogo e magia. Certa noite, estávamos naquele mesmo afloramento rochoso onde havíamos enfrentado o exército de Kael. O vale abaixo era pacífico, a floresta silenciosa. A lua cheia pairava no céu, um disco prateado perfeito, banhando o mundo com sua luz suave. Você sente falta? Perguntou Darius, com o braço firmemente em volta da minha cintura. Da sua antiga casa? Pensei por um momento, tentando evocar o aroma do covil da lua prateada, os rostos das pessoas com quem eu havia crescido. Mas as lembranças eram tênues, como uma história que eu havia lido em um livro há muito tempo. A dor da rejeição era uma cicatriz distante, não mais uma ferida aberta. Sinto falta da garota que eu deveria ser, admiti. Aquela que teria sido a companheira de Jackson, que teria vivido uma vida simples, mas eu não trocaria quem sou agora por nada. Ele me virou para encará-lo, seus olhos prateados suaves sobre o luar. Ótimo, porque eu sou egoísta e não desistiria de você. Sorri, traçando as linhas das tatuagens escuras em seu peito. Eu nunca te perguntei, o que te fez parar naquele dia, na floresta? Você disse que deveria me matar.
Por que não fez isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento, com o olhar distante, como se estivesse relembrando aquela noite congelada. Quando te vi pela primeira vez, começou ele, com a voz grave e rouca, encolhida na base daquela árvore, você parecia tão frágil. Mas então olhou para mim, e em seus olhos eu vi uma sobrevivente. Vi um fogo que sua própria matilha era cega demais para ver. Ele afastou uma mecha de cabelo da minha testa. E meu lobo, ele reconheceu o seu, antes mesmo de você. Ele sabia. Ele sabia o quê? Sussurrei. Que você era minha, disse ele simplesmente, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Ele se inclinou e me beijou, um beijo lento e terno, cheio de promessas não ditas. Foi um beijo de volta ao lar, de paz, de um amor que nascera das cinzas. Enquanto estávamos ali, abraçados sob o olhar atento da lua, senti a suave agitação do meu poder, o zumbido silencioso da raposa prateada dentro de mim. Não era mais uma arma ou um segredo, mas uma parte de mim, tão natural quanto respirar. Olhei para a vasta e escura floresta que agora era meu lar, com meu alfa, meu companheiro, ao meu lado. Eu havia sido expulso por ser fraco, mas no coração da terra do meu inimigo encontrei uma força que nunca soube que possuía e um amor que nunca sonhei ser possível. O caminho havia sido brutal, mas me trouxe até aqui. E aqui eu estava finalmente, verdadeiramente, completamente inteiro.